todo o Ocidente praticamente, que foi influenciado pela cultura cristã, pratica, vive, celebra essa festa chamada Natal. 25 de dezembro é uma comemoração que envolve o mundo todo. As pessoas se reúnem nas suas casas, se reúnem com as suas famílias, há um clima fraternal, um clima de alegria. Procura se envolver o tema bíblico do Novo Testamento, né, sobre o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, e se mescla também com árvore de Natal, Papai Noel, renas, duendes, presentes, todo esse clima de final de ano que muita gente se sente feliz e muita gente mantém essas tradições familiares por muitas gerações. Você que serve a Deus, quer seja judeu, quer seja cristão, que deseja aprender mais da Bíblia, que deseja se aproximar mais de Hashem, de Deus, Akadosh Baruch Hu, Santo Bendito seja, o Criador do Universo, você tem muitas coisas que você precisa saber acerca do Natal. Então o que acontece? A gente já começa a ir para o século II, ano 200, indo para o século III, ano 300, é quando vem uma divisão de judaísmo, de fato, e cristianismo. Ali no século III, onde o imperador de Roma agora passa a crer em Jesus como Messias, por causa de uma vitória que ele tem numa guerra, como símbolo da cruz, Constantino. E agora ele passa a oficializar o cristianismo como a religião do Império Romano. Ele se vê como alguém influente que deve fazer alguma coisa pela religião. E ele marca um grande concílio chamado Concílio de Nicéia, que é um concílio muito famoso, onde foram decididas várias coisas. Nesse dia, foi de fato decidido que o cristianismo, ou seja, a fé no Messias judeu, agora não seria mais judaica, agora seria uma fé à parte. Então cria-se realmente uma nova religião chamada cristianismo, onde ela está totalmente separada do judaísmo. E o que vai acontecer? Eles vão ver no paganismo greco-romano oportunidades para estabelecer suas celebrações. Isso não é minha opinião, isso é verdade. O que o cristianismo romano vai fazer? Ele vai pegar essas festas, essas celebrações e cristianizar. Até hoje a Igreja Católica, ela sustenta essa verdade. Ou seja, ela não tem vergonha de dizer e ela não entende que isso é errado. Ela sente orgulho de dizer, tá vendo essa festa pagã aqui? Nós cristianizamos ela. Nós pegamos a mesma data, algumas características do mesmo costume e nós celebramos hoje com um tema cristão. Dia 25 de dezembro comemorava-se o nascimento do Deus Sol, o conhecido como Sol Invictus, o Sol vitorioso, e também o mitraísmo, coincidentemente, o nascimento de outro deus, um deus persa chamado Mitra. Então veja, data 25 de dezembro, ela não é uma data aleatória. Os romanos e também os persas celebravam no dia 25 o nascimento do deus Sol, ou seja, primeiro os romanos e os persas a Mitra no dia 25 de dezembro. Mas por que você está falando isso? Né? O Natal é uma coisa tão boa, o Natal é uma festa tão especial. Celebramos o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu 25 de dezembro. Outra pessoa nasceu em 25 de dezembro. E isso é história, isso é real o que estamos falando aqui. Tá? Então o que a igreja fez? Se já antes se celebrava o nascimento do Deus Sol, o Sol vitorioso, e Yeshua é considerado, Jesus, o Sol da justiça, então está a harmonia perfeita. Vamos continuar celebrando o nascimento do Deus Sol, o nascimento do Deus Jesus, ok? Isso aqui não tem nada a ver com o povo judeu, ou seja, não tem nenhum judeu fazendo isso aqui. Isso aqui são romanos fazendo. Saturnália comemora o dia mais curto do ano e o nascimento do Deus Sol, que é justamente o que nós chamamos de solstícios. Temos o solstício de verão e o solstício de inverno. É importante dizermos que as Saturnálias, essas festividades, essas comemorações, elas envolviam celebração aos deuses, com sacrifícios de animais, sacrifícios de vegetais, oferendas, e também urgias. Então era uma coisa totalmente atrelada à impureza espiritual. O Natal foi estabelecido por meio da Igreja Católica Romana e que ela o recebeu do paganismo. Porém, qual foi a sua verdadeira origem? Semíramis, que é considerada pela história oriental pagã antiga como a mãe de Nirod, ao mesmo tempo mulher, Semíramis se converteu em rainha do céu e Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornou em falso Messias, filho de Baal, Deus Sol, e neste falso sistema babilônico, a mãe e filho, Semíramis e Nimrod, encarnado em seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração de mãe e do filho se estendeu por todo o mundo, com variação de nomes segundo os países e as línguas para onde foram. Já dentro da cultura romana já existia essa representação de divindade mãe e filho. Olha essa comparação dessas deidades, que não é uma questão de influência cristã sobre povos pagãos, mas sim uma influência
pagã antiga que reflete aos dias de hoje. Olhando ainda essas imagens, eu estou trazendo imagens para vocês verem, tá? Não é uma invenção da nossa cabeça. Dentro dessas religiões antigas, dentro do paganismo, você tem essa expressão da idolatria da deusa mãe com o Deus filho, tá certo? Então, novamente, você vai ver aí sempre, em cada cultura, uma divindade com um filho Deus também, né? Ou semideus nos braços. Então, até aqui, antes da gente entrar no tema de Papai Noel, eu acredito que você está compreendendo, espero que você esteja compreendendo, né? Que a data de 25 de dezembro, a gente ainda vai ver aqui no calendário hebraico, que não é 25 de dezembro, mas como ela foi aproveitada por Roma. Como Roma se aproveitou daquela adoração pagã antiga, do Sol Invictus e Demitra, para colocar a adoração do Deus Sol, o Sol da Justiça, o menino Deus, Jesus, tá certo? Então, veja que não é uma questão bíblica, é uma questão de cultura pagã sendo, entre aspas, santificado pela igreja, cristianizado pela igreja, e que está totalmente fora dos projetos e da vontade divina, certo?